Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 22, versículos 1 ao versículo 5, que nos diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, a qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Amém? Deus seja louvado. Queridos, chegamos ao capítulo 22 e antes de entrarmos nessa reflexão especificamente do capítulo 22, é necessário voltarmos ao capítulo 21 para dizer que após Manassés ele morrer, assume o trono o seu filho Amon, e a Bíblia vai dizer que Amon ele também foi um rei que não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, nós temos Ezequias, que foi um rei excelente, que fez tudo conforme a vontade do Senhor, comparado a Davi. Depois nós temos então Manassés, o seu filho, e nós temos Amon, o filho de seu filho. E agora, após Amon ter também sido um rei mau, que reinou por pouquíssimo tempo, veio então o seu sucessor, o seu filho, que é chamado aqui de Josias. Josias, diferente de seu pai, Amon, e de seu avô, Manassés, ele tem um governo que é um governo reconhecido biblicamente como reto aos olhos do Senhor. Para a gente entender que muitas vezes o destino daqueles que sucedem de nós não é traçado por aquilo que nós fazemos. Por isso o Senhor escreveu-nos na profecia de Ezequiel, dizendo que cada um será culpado pelo seu próprio pecado e não será transferido o pecado do pai para o filho e nem o filho cobrado no pai, porque as consequências dos nossos atos, ela é pessoal. Logo, nós vamos ver então que Josias, ele tem 8 anos de idade quando começa a reinar. É interessante observarmos que este não é o primeiro rei que começa a governar com uma tenra idade. E geralmente o governo destes ele é bem sucedido quando ele é bem assessorado, ou seja, quando este tem uma boa orientação, ele é bem sucedido.
principalmente por causa da sua tenra idade. A Bíblia vai destacar que quando chega no ano 16º do reinado de Josias, 18º, aliás, está no versículo 3, ele vai, e manda os responsáveis pelo templo levantar os recursos que haviam ali financeiros para repararem. Vejamos que o governo de Manassés durou 52 anos. O governo de Amon durou mais 2 anos. Deixa eu só encontrar aqui para eu confirmar esta informação. Isso, versículo 19 do capítulo 21 diz que Amon reinou 2 anos. Então foi para 54 anos. Como o reino dos dois foram um reino desagradável diante do Senhor, a tendência era que o templo, o lugar de adoração a Deus, fosse esquecido e abandonado, e com isso viria os problemas estruturais, que havia necessidade de reparos. E a gente percebe que todos os governos que são agradáveis ao Senhor, eles se preocupam com o templo, e isso não é diferente com Josias. A Bíblia diz que ele ordena que o sacerdote junte o dinheiro que havia das ofertas que era levada ao templo, e essa oferta, esse recurso, fosse enviado aos que eram responsáveis por repararem as fendas ou as brechas do templo, para que este pudesse ser bem cuidado e ali pudesse acomodar o povo que agora no seu governo iria àquele lugar para adorar o Senhor. Amém? Então nós vamos ver que, apesar de Josias ter vindo do seu pai, que vivera pouco por causa de ter desagradado ao Senhor, e seu avô, que vivera muito, mas vivera muito desagradando ao Senhor, ele resolveu buscar o Senhor. Isso quer dizer que talvez você que está me acompanhando tem na sua mente, no seu psicológico, que você vem de uma família talvez problemática e que geralmente acontece o mesmo com todos da sua família, algo de ruim. Você até pensa, é uma maldição hereditária que está sobre a minha família. Eu quero dizer para você que você pode quebrar esse ciclo hoje. Como você vai quebrar esse ciclo? Você vai tomar decisões e atitudes diferentes daquelas que as pessoas da sua família tomaram e levaram para o mesmo resultado. Nós vemos que Josias, ele tinha o exemplo do seu avô, tinha o exemplo do seu pai, mas ele agiu diferente. O que vai fazer a diferença na sua vida não é a ação do seu pai, não é a ação do seu avô, não é a ação da sua família que age de forma contrária, desagradável a Deus, que traz para si resultados ruins. Mas o que vai fazer a diferença é a sua atitude, é você agir de forma agradável a Deus, e assim você alcançar a bênção e o cuidado e o favor do Senhor para contigo e com a sua família. Então, escolha viver de maneira agradável a Deus. Josias tomou essa decisão. Josias fez tudo o que era necessário para que ele pudesse então viver de forma que o Senhor agradaria dos seus atos. E Deus orientou tanto ele nesse propósito que a Bíblia diz que quando ele começa a reparar o templo, eles encontram a palavra de Deus. Quando você se inclinar para o Senhor, Ele vai te conduzir para a sua palavra, para que você saiba exatamente qual é a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado por nos acompanhar e eu te espero na nossa próxima reflexão. Até lá!